A paz, galera, tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo em 1 João, hoje falando a respeito do capítulo 2. Esse capítulo 2 nós teremos que dividir em duas partes, vamos estudar hoje até o versículo 11 e no próximo do 12 até o final. Quero desde já trazer um agradecimento especial ao meu irmão Jimmy, meu irmão gêmeo, ele está me ajudando nos esboços de 1 João. Peço também que curtam o vídeo, comentem, indiquem para amigos, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Vamos continuar estudando a palavra de Deus juntos. Sem mais delongas, nos versículos 1 e 2 nós temos: Meus filhinhos, escrevo-lhes dessas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Esses versos devem ser compreendidos como uma continuação daquilo que já viemos estudando no capítulo 1. Lembre-se que João havia dito que o pecado é inevitável na vida do homem. E também frisou que diante dessa inevitabilidade, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, em sua justiça, pode nos perdoar e purificar nosso caminho. Diante disso, João começa esse capítulo 2 nos trazendo um esclarecimento. Ele diz: eu escrevo-lhes essas coisas para que não pequeis. Portanto, ele quer deixar claro que, embora seja inevitável o pecado na vida do homem, isso não quer dizer que está liberado, que agora eu vou pecar mesmo porque Deus vai me perdoar. Não, a vontade de Deus é que nós não pequemos. Mas aí ele continua, diz: se pecar, tendes um intercessor, um advogado perante o Pai. O termo aqui utilizado para advogado vem do grego parakletos. É o mesmo termo que João usa no seu evangelho para falar a respeito do Consolador. Esse termo tem o significado de alguém que é chamado ao lado de outrem. Num significado ativo, pode ser alguém que ajuda, que sustenta e, sobretudo, uma testemunha em favor de alguém, aquele que apoia a causa de alguém, um advogado na defesa de alguém. Portanto, Jesus aqui é apresentado como alguém que, diante do nosso erro, se coloca ao nosso lado. E aqui é interessante a gente abrir um pequeno parênteses. Jesus foi enviado, como dito, como um advogado para interceder pela nossa causa. O grande problema é que, diante de um erro, muitas vezes as pessoas têm uma tendência de querer ser advogado de si mesmos e começam então a apresentar motivos justos pelos pecados e erros que eles cometeram. Aqui entra na filosofia do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. O grande problema é que quando a pessoa entra nesse caminho da autojustificação, aquele ciclo de mentiras que eu mencionei no último vídeo, a transformação é muito mais difícil na vida dele, porque ele se afasta do caminho da confissão, que é necessário para uma transformação verdadeira. Fechado esse parênteses, no verso 2, João ainda afirma que Jesus não é somente um intercessor, mas ele é a própria propiciação. Barclay, no seu comentário bíblico, nos explica uma coisa muito interessante para nós entendermos isso. Ele diz que o principal propósito da igreja é a comunhão entre Deus e o homem. Ao passo que o principal problema da igreja é o pecado, porque o pecado é o que impossibilita essa comunhão entre Deus e o homem. Assim, diante desse problema é que surge o sacrifício de Cristo. Porque através desse sacrifício nós podemos então chegar ao propósito de toda a religião, que é fazer com que possamos religar a nossa comunhão com Deus. Jesus, portanto, diferente de um advogado comum, ele não somente apresenta justificativas para nos defender, mas ele se faz a própria justificação. É como um advogado que pode nos defender perante um tribunal, mas diante da acusação, ele cumpre a pena por nós. A parte final desse versículo 2 traz uma afirmação que pode trazer uma pequena confusão. Isso porque ela pode justificar uma teoria que chama universalismo, segundo a qual todas as pessoas serão salvas.
Aqui eu não vou poder entrar em muitos detalhes a respeito dessa teoria por causa do nosso tempo, mas o que nós temos que entender é que João aqui está querendo dizer que, através do sacrifício de Cristo, todas as pessoas podem ser alcançadas pela salvação. Todavia, há necessidade de uma atitude da nossa parte, que é a confissão dos nossos pecados mediante a fé, para que então possamos ser alcançados pela graça de Deus. Os versículos 3 a 6 nós temos: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esses versos, se lidos isoladamente, podem trazer uma realidade quase que inalcançável para nós humanos. Mas nós devemos interpretá-los à luz daquilo que João já vinha ministrando até aqui. A obediência aqui mencionada, portanto, não está querendo dizer que qualquer deslize ou mesmo um grande erro necessariamente significa que nós não conhecemos a Deus. Essa passagem está falando a respeito de um estilo de vida de obediência, o andar na luz, como falado no capítulo anterior. Portanto, o que está querendo nos mostrar é que nossa vida deve ser geralmente caracterizada pela obediência, embora no caminho possam haver pecados que vão acontecer inevitavelmente em nossas vidas. Feito esse rápido esclarecimento, eu quero entrar em alguns pormenores nesse trecho com vocês. Na parte A do versículo 3, temos a expressão sabemos que o conhecemos. Não é sabemos que fulano o conhece. Isso nós temos que entender porque diante das verdades bíblicas nós temos uma tendência a querer julgar a espiritualidade do outro. Mas João aqui ele vem nos propor um autoconhecimento a respeito do conhecimento de Deus. E aqui é importante nós entendermos que conhecimento é esse. Eu quero trazer para vocês 3 tipos de conhecimento para nós podermos ter um entendimento total a respeito disso. O primeiro conhecimento é o intelectual, é um conhecimento de saber que alguém existe. O segundo conhecimento é numa esfera emocional, envolve intimidade, é o conhecimento que nós temos aos nossos melhores amigos. Esse primeiro conhecimento meramente intelectual, ele não leva a um desejo de estar perto, de fazer a pessoa feliz, de agradar, ao passo que o conhecimento emocional nos leva a isso. Quando, porém, nós falamos a respeito do conhecimento em relação a Deus, existe uma outra esfera que vai muito além da emocional, que é o conhecimento espiritual através do Espírito Santo. Sendo assim, um conhecimento meramente intelectual ou emocional não é o suficiente para nós termos um real relacionamento com Deus. Somente um conhecimento por revelação através do Espírito Santo no nosso espírito, nós podemos ter esse conhecimento. Você pode até ter ouvido falar do amor de Deus, ou mesmo ter uma experiência com o amor de Deus. Mas somente quando o Espírito Santo ministra esse amor de Deus no seu coração, é que de fato nós somos transformados e surge em nós um desejo de estar em constante contato com esse amor. Relacionando esses níveis de conhecimento à obediência, um conhecimento meramente intelectual, ele geralmente não leva a uma obediência aos padrões morais de Deus. No máximo que ele pode levar é uma obediência por medo de alguma punição. Ao mesmo tempo, um conhecimento emocional, como qualquer emoção, ela é muito volúvel. Diante de qualquer decepção, existe uma tendência de abandonar. E pode até existir algum tipo de obediência, mas normalmente uma obediência interesseira, por necessidade, esperando receber uma recompensa de Deus em troca. Mas o conhecimento espiritual nos leva a obedecer porque nós queremos obedecer. Somos movidos pela vontade de agradar a Deus diante do amor que Ele tem por nós.
A parte B do versículo 3 e versículo 4 nos mostram que a obediência é uma consequência de conhecer a Deus. E não somente uma consequência, mas uma evidência de que o conhecemos. Portanto, afirmar que nós conhecemos a Deus e temos relacionamento com Ele, sem obedecer a Deus, é incoerente e até mesmo hipócrita. Wiersbe, em seu comentário bíblico, quando ele fala a respeito de diferentes tipos de obediência, ele nos mostra ainda que a obediência está muito relacionada à maturidade. Ele afirma: os bebês na fé precisam sempre ser advertidos ou recompensados. Os cristãos maduros dão ouvidos à palavra de Deus e lhe obedecem simplesmente porque amam a Deus. A parte A do versículo 5 nos fala: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Portanto, aqui João está mostrando que a evidência de que o amor de Deus está fazendo uma obra completa em mim é a obediência, não dons espirituais ou prosperidade financeira. E aqui ainda vale destacar que a obediência não é tão somente deixar de fazer coisas erradas, mas cumprir aquilo que Deus pede que nós cumpramos, fazer a vontade de Deus em nossas vidas. A parte B do versículo 5 e a parte A do versículo 6 nos trazem dois verbos que são muito interessantes. Os verbos estar e permanecer, porque eles dão uma ideia de uma conexão, uma proximidade constante. É estar ligado em Cristo o tempo todo, como fala da videira verdadeira. Permanecer em Cristo é a única forma de que flua a vida em nós e flua a vida através de nós. A parte B do versículo 6 traz a expressão deve andar como ele andou. Nós, como humanos, temos a tendência de quando nós estamos próximos de algumas pessoas, nós começamos a copiar alguns dos seus comportamentos. Por isso que nossas mães sempre falavam: olha, não vai andar em má companhia. A Bíblia fala isso também. Dessa mesma forma, se nós permanecermos em Cristo e andarmos com Ele, nós vamos ficar cada vez mais parecidos com Ele. Barclay, mais uma vez em seu comentário, quando ele fala desses versos de 3 a 6, ele afirma que João aqui traz os seus principais princípios éticos, que são: o conhecimento implica obediência e a união implica imitação. Entre os versículos 7 e 11 nós temos: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Os versículos 7 e 8 aqui trazem um jogo de palavras que tem uma interpretação um pouco complicada. Porque João começa dizendo que ele não estava trazendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. E pelo contexto nós entendemos que ele está falando a respeito do amor ao próximo. Todavia, no verso seguinte ele fala: no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo. Então, aqui o que nós temos que entender é que o que parece ser uma contradição, na verdade, é uma poderosa realidade. Porque, embora, de fato, em termos temporais, o amor ao próximo não fosse um mandamento novo, a partir da vida de Cristo, sua morte e ressurreição, o amor ao próximo ganhou uma nova significação, foi alçado a um novo padrão. Porque agora é um amor que envolve um esvaziamento de si mesmo, um amor que envolve sacrifício pessoal, o amor incondicional. Wiersbe, quando ele fala a respeito desse novo mandamento, ele nos mostra pelo menos 3 novos significados que o amor de Cristo trouxe. Ele nos trouxe uma nova ênfase. No Antigo Testamento, o amor ao próximo era um entre vários mandamentos. Ao passo que Cristo ele nos traz o amor ao próximo como o segundo maior mandamento, somente abaixo do amor a Deus. Ele também traz um aspecto no seu exemplo, porque Jesus ele foi o exemplo máximo do que é o amor ao próximo, porque entregar a sua vida por amor de pessoas que ele sequer conhecia e que o odiavam. Também trouxe uma nova experiência, porque o amor ao próximo não pode ficar no campo das ideias,
mas tem que partir para o campo das atitudes. Um cristão que diz amar o próximo, mas não a faz através de ações e atitudes, é falso. Seguindo essa linha, nós chegamos aos versículos do 9 ao 11, em relação especificamente a esse terceiro aspecto do novo significado que foi dado ao amor, sobretudo a ele ser novo em sua experiência, como eu estava dizendo. E para falar a respeito disso, João traz mais uma vez a figura da luz e das trevas, falando que aquele que realmente anda na luz ama o seu próximo. E aqui é importante destacar que não está falando de raivas momentâneas, porque isso acontece na vida da pessoa, mas de você estar o tempo todo com ódio de alguém, você nutrir o ódio por alguém. E nesse aspecto, trazendo para a nossa realidade, nós temos vivido um mundo que está cada dia mais dividido e o amor ao próximo tem sido cada dia mais raro. Nesse contexto, teoricamente, era para a igreja então se destacar. Poxa, se o mundo está nesse ódio todo, agora a igreja aparece como uma expressão do amor. Todavia, não é isso que nós temos visto. Tanto em âmbito do relacionamento público da igreja, como em âmbito interno, é até impressionante a naturalidade com que as pessoas dizem dentro do âmbito de igreja que não gosta de fulana, que odeia ciclana. Mas aqui nós temos que entender que, embora seja algo triste a ser lamentado, a Bíblia já previa que isso aconteceria por causa da multiplicação da iniquidade. O amor de muitos se esfriaria. E aqui não fala somente do amor de muitos fora da igreja, mas, sobretudo, o amor de muitos que se dizem cristãos tem se esfriado. Feita essa contextualização, é interessante a gente ver aqui que João, mais uma vez, usa algo que é até mesmo lógico para trazer um ensinamento precioso. Ele afirma que quem anda na luz não encontra um tropeço, porque ele consegue enxergar o caminho onde está andando. Nós podemos fazer uma comparação básica. Se você está andando por uma rua que está tudo muito claro e tiver um buraco no chão, você não vai tropeçar naquilo. Ao passo que, se você estiver andando numa rua muito escura e tiver cheia de buraco no chão, a chance de você tropeçar e cair é muito grande. Portanto, ao relacionar isso, João fala que amar ao próximo, além de ser um mandamento, ele pode nos livrar de muitos conflitos e tropeços, ao passo que odiar, não amar ao próximo, pode fazer o nosso caminho muito mais difícil. Nesses primeiros 11 versículos aqui do capítulo 2, nós temos ensinamentos espetaculares e muito profundos, que eu queria até um pouco mais fundo com vocês, mas não deu. Mas aqui eu quero convocá-los a colocar isso em prática. O que nós temos que fazer, então, é buscar conhecer a Deus cada vez mais profundamente através do Espírito Santo e, a partir disso, deixar fluir uma vida constante de obediência a Deus e de imitação de Cristo. Deus abençoe a todos.